Olá, no programa LESP em Pauta de hoje vamos falar sobre doenças neurodegenerativas e as ações da LESP na prevenção e cuidados desses pacientes. Para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo em ambiente virtual o Dr. Flávio Sequef Salem, neurologista. Seja bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado à LESP e olá, telespectadores e ouvintes da LESP. Também temos em nosso ambiente virtual o Dr. Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Priscila. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, grato pela presença aqui. Obrigada. Bom, para começar, vamos explicar então para quem está em casa, doutor Flávio, o que são essas doenças neurodegenerativas? Muito bem, doenças neurodegenerativas são condições clínicas em que ocorre morte neuronal progressiva. Ou seja, são doenças em que você tem perda de neurônios, obrigatoriamente. Essas doenças são as mais comuns, doenças relacionadas ao envelhecimento cerebral. Elas contemplam uma gama de possibilidades de doenças que evoluem com perda neuronal em alguns pontos específicos e que podem levar à diminuição de volume cerebral, pode levar à atrofia cerebral, pode levar a sintomas e sinais clínicos, como, por exemplo, perda de memória, alteração de equilíbrio, alteração de movimento. Entre as doenças neurodegenerativas mais comuns, destacamos três: a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e a esclerose múltipla. No entanto, existem outras possibilidades. Doutor Renato, o que se pode fazer até em questão, né, de cirurgia para que essas doenças, as citadas agora pelo doutor Flávio, elas tenham ou uma não progressão ou realmente a cura? Não sei se alguma delas a gente pode falar de cura. Priscila, é bem complicado falar em cura com relação à doença na medicina, né? Mas o tratamento, ele é muito bem posto e bem especificado na doença de Parkinson, né? A doença de Parkinson é das maiores doenças neurodegenerativas e ela tem um tratamento muito eficaz, tanto na sua forma clínica, com o Prolopa, com o uso da dopamina, e na falha terapêutica, nós utilizamos eletrodos, né? Então, nós lesamos o núcleo subtalâmico ou uma parte do globo pálido interno, para fazer com que as pessoas elas tenham uma terapia a mais. Então, na verdade, não é cura da doença, mas é diminuição da progressão e é uma outra maneira de se tratar a mesma doença. Dessas três doenças que o Dr. Flávio falou de uma maneira bem específica e bem pertinente, muito um, uma sofisticação muito boa, a doença de Parkinson é a que a neurocirurgia ela aborda melhor e tem os melhores resultados. Apesar da doença de Parkinson já estar em estudo no Canadá para a realização de eletrodos tal qual a doença de Parkinson. A doença de Parkinson, como a gente pode definir tanto ela quanto as demais que foram faladas aqui, doutor Renato, já que o senhor falou do tratamento, né? Doutor Renato? Na verdade, na verdade, a doença de Parkinson, ela é definida por rigidez, né? A pessoa fica um pouco mais rígida, ela fica com um tremor, então ela tem tremor, tem rigidez e tem uma bradicinesia, que é uma dificuldade na realização dos movimentos. Esses são os três critérios principais da doença de Parkinson. O diagnóstico da doença de Parkinson, ele se dá num paciente de 50 a 60 anos com esses sintomas, e esses sintomas são progressivos. Ele vai passar no neurologista, o neurologista vai fazer o tratamento, o neurologista ele faz o acompanhamento clínico da doença e a medicação. Em torno dos 5 anos de doença, ele não vai ter uma resposta tão efetiva às drogas. Então, você usando a dopamina, que é a levodopa, você vai ter uma melhora muito boa nos 5 primeiros anos, a gente chama de lua de mel, e essa resposta não é tão sustentada com o tempo, e ele vai começar a ter alterações com a ação
ao uso do remédio. Então, as medicações, quando, quando são tomadas, pela quantidade de medicação que elas são tomadas, ela pode instigar uma coreia, quer dizer, instigar movimento involuntário no paciente, ou até mesmo a brevidade com que ela é metabolizada no organismo faz com que estimule um freezing, que é um congelamento do paciente. Esses efeitos colaterais da doença, uma vez que a doença do remédio, uma vez que a doença é progressiva, eles vão aumentar com o tempo. E aí a cirurgia entra como uma alternativa ao tratamento do paciente. É interessante falar que a cirurgia ela é feita desde antes de 1970. Então ela já é bem delimitada e bem definida na nossa prática médica. Antigamente era feito com uma lesão, então você lesionava o globo pálido, você lesionava algum local dentro do cérebro para que parasse principalmente a rigidez e melhorasse a bradicinesia, que é a dificuldade da movimentação, tá? Com isso, você melhorava muito a qualidade de vida do paciente. Atualmente, se coloca eletrodo, então você coloca um marca-passo e esse marca-passo vai soltando estímulos elétricos constantes que podem ser ajustados no consultório para que melhor seja feita a adjuvância com relação à medicação. Então, não que você operando você deixe de tomar o remédio, mas você operando, o remédio faz mais efeito, porque é como se você tivesse uma medicação a mais. Eu costumo dizer que o paciente parece que voltou à doença em torno de uns 5, 10 anos. Doutor Flávio, é, o doutor Renato até comentou, né, sobre a questão do aparecimento de algumas doenças ali a partir dos 50 anos. É, esse número tem sido antecipado, porque antes a gente entendia até que eram doenças já da terceira idade, mas quando se fala em 50 anos, já é muito próximo, né? Bem, a neurodegeneração, ela tem uma característica genética em alguns pacientes. A gente pode colocar como cerca de 1% dos pacientes com doença de Alzheimer, por exemplo, tem uma característica genética bem definida, de modo que você tem genes que causam a doença, e a doença pode começar antes dos 50, mas, em geral, a doença de Alzheimer começa após os 55 a 60 anos. Doença de Alzheimer começando antes disso, a maior parte das vezes tem um cunho genético importante. Doença de Parkinson, a parte genética, ela tem se tornado mais evidente do que a doença de Alzheimer. No entanto, existe um conceito que saiu recentemente em algumas revistas, especialmente na Nature Neurology, que é o conceito dos como é que eu poderia dizer? São alterações ambientais que poderiam, juntamente, em conjunto, produzir problemas de cunho neurológico. A doença de Alzheimer não se conhece a causa. A doença de Alzheimer você vai atrás de alterações metabólicas celulares. Mas a doença de Parkinson, apesar de também não se saber exatamente a causa, se sabe mais ou menos por onde ela começa. A gente sabe que a doença de Parkinson, pelo menos uma porcentagem explicitamente grande dos pacientes, 60, 70, 80%, aparentemente começa pelo trato olfatório e pelo tubo digestivo. Então, você teria a exposição a toxinas ambientais. Essas toxinas ambientais poderiam ser na forma de poluição, poderiam ser na forma de substâncias, poderiam ser na forma de problemas relacionados ao que a gente consome todo dia, plásticos, papel, qualquer coisa dessas. Eu não sei, existem possibilidades, por exemplo, de substâncias plásticas estarem envolvidas. E, aparentemente, a doença de Parkinson tem aparecido mais precocemente. Então, antigamente, a doença de Parkinson, considerada uma doença do idoso, hoje a gente já vê pacientes com Parkinson com 30 anos, com 32, com 36, com 40, com 46 anos. Então, não é raro. É claro que nesses pacientes você deve realmente pesquisar se é Parkinson ou não, porque existem algumas possibilidades de você estar diante de outras doenças que simulam a doença de Parkinson.
Como bem falou o doutor Renato, a doença de Parkinson possui algumas características clínicas evidentes, como a bradicinesia, que é obrigatória para todo mundo, rigidez, tremor de repouso, que aparece em 60% a 80% dos pacientes, mas, ocasionalmente, você tem outras doenças que se parecem com doença de Parkinson e que também podem ser neurodegenerativas. A gente tem que lembrar que existem doenças causadas, por exemplo, por consumo de certas substâncias. Existem doenças causadas pelo uso de certas medicações que podem produzir quadros parkinsonianos. Da mesma maneira, pacientes jovens que chegam no consultório com uma suposta perda de memória podem estar passando por processos traumáticos, como separação, podem estar passando por alterações relacionadas à insônia, podem estar passando por alterações relacionadas à morte de parentes, ou seja, ansiedade, e, consequentemente, o quadro ansioso associado a problemas de sono pode ser o desencadeante daquela perda de memória que tanto preocupa o paciente. O paciente chega no seu consultório falando: ah, meu tio morreu de Alzheimer aos 80 anos. Seu tio morreu de Alzheimer aos 80 anos, a chance de você ter Alzheimer é quase a mesma do que a população em geral. Uhum. Agora, se sua mãe teve doença de Alzheimer, seu pai teve doença de Alzheimer, a sua chance aumenta. No entanto, não chega a menos de 50 anos, e é bastante raro. Já com relação à esclerose múltipla, é uma doença de jovem. Esclerose múltipla é uma doença de caráter inflamatório que depois vira neurodegenerativo. Ela é propriamente de jovens. A esclerose múltipla começa com 15, 18, 20, 25 anos. Ocasionalmente, alguns pacientes podem começar mais tarde, com 36, 38 anos. Mas, tecendo essas considerações, fica claro de que, para uma doença específica, a doença de Parkinson, realmente, a idade está tendendo para a esquerda. Para outra doença específica, uma doença de Alzheimer, a idade continua a mesma. No entanto, o número de casos está aumentando. E isso pode estar relacionado à falta de atividade física, aposentadoria precoce, não realizar nada depois que se aposenta, parar de estudar, pode estar relacionado à alimentação, pode estar relacionado à hipertensão, diabetes, colesterol elevado. Nós temos que lembrar que nós somos provavelmente o segundo país mais obeso do mundo. Então, consequentemente, a obesidade é um fator de risco importantíssimo para a doença de Alzheimer. Doutor Renato, até pensando nessa questão de ser uma doença que acompanha ali a família, então algo genético. Porém, alguns sintomas, eles podem ser confundidos por conta da vida da pessoa. Muito estresse, muito trabalho, falta de atividade física. Isso pode, inclusive, deixar tardio esse tipo de diagnóstico e, então, o início de tratamento? Todas essas doenças, elas têm um fator de confusão, como o Dr. Flávio já falou anteriormente. Então, as doenças, elas têm um cunho de dificuldade diagnóstica, às vezes com depressão, bipolaridade, doenças psiquiátricas, uso de substâncias, isso existe. O próprio fato de se saber hoje em dia que existe uma perda de sentido, né, uma perda olfatória prévia ao diagnóstico da doença de Parkinson, traz vários pacientes ao consultório e eles querem saber se podem ter ou não. Depois da pandemia ficou bem evidente a perda de olfatória e foi bem disseminado isso. Só que a gente não consegue saber, porque mesmo fazendo os estudos mais específicos, mesmo pedindo cintilografia com marcador de dopamina, que é o Trodat, você ainda não tem diminuição suficiente para diagnosticar esse paciente. Então, as doenças em si, elas têm um fator de confusão e uma dificuldade diagnóstica. O Dr. Flávio, ele falou, muito bem falado, com relação ao diagnóstico, mas o diagnóstico, às vezes, ele aumenta por conta da facilidade que a gente tem hoje de fazer os exames, né? Há 20 anos atrás, era muito difícil você fazer uma punção licórica com análise de banda oligoclonal, ou então pedir uma cintilografia com Trodat, ou mesmo fazer uma ressonância. Eram exames que eram muito mais caros do que hoje eles aparentam. Então, hoje a rede pública, ela diagnostica muito mais, porque a gente tem muito mais competência e possibilidade de fazer o diagnóstico precoce. Não quer dizer que
o diagnóstico seja fácil. E não quer dizer que esse paciente, mesmo passando no médico, não passe anos num estágio pré-clínico que não seja diagnosticado, não seja possível o diagnóstico. Porque a gente tem os pacientes que você jura por Deus que é demência e que é Alzheimer, você tem certeza que é, mas outros você fica muito na dúvida, e ainda mais porque é uma pandemia de depressão hoje em dia. Como muito bem foi falado, não se sabe o porquê esse aumento expressivo dos casos, mas tem a ver com a nossa qualidade de vida e o que nós fazemos todo dia, né? Uhum. Sua opinião, doutor Flávio, em relação a isso? A, o doutor Renato já colocou muito bem toda essa parte. Uhum. Ah, o diagnóstico dessas doenças, ele muitas vezes se baseia em outros achados, né? Por exemplo, você pega um paciente que acabou de chegar no seu consultório com um quadro de 1 ano de bradicinesia e rigidez. Você não pode sair dando diagnóstico de doença de Parkinson assim. Antigamente se falava, doença de Parkinson é diagnóstico de sala de espera. Não, não é. Na verdade, 80% dos parkinsonismos são doença de Parkinson, mas tem os 20% que pode ser outras coisas. Quando parece um paciente jovem, você tem que levantar a anteninha para aqueles 20%. A mesma maneira, como eu disse, o doutor Renato explicitou com relação à perda de memória em paciente jovem. É sempre importante a gente lembrar que existem várias coisas que prejudicam ou importunam a nossa memória. A gente também tem que lembrar que a memória é uma habilidade cognitiva extremamente fácil de ser manipulada e extremamente fácil de ser perturbada. Então, nós podemos ter alterações de memória, provavelmente por coisas muito simples. Se você faz alguma coisa durante a madrugada, você pode não se lembrar do que você fez no dia seguinte. A memória depende de atenção. E hoje em dia o que falta no mundo é atenção. A gente não consegue manter uma conversação ativa com certas pessoas porque elas não têm atenção para o que está acontecendo, está todo mundo preso neste negocinho aqui. Isso atrapalha muito a atenção do sujeito. Então, conversas como essa, em que a gente sabe exatamente o que o colega está falando, a gente só vê em reuniões e debates, mas no dia a dia fica muito difícil de manter a atenção de certas pessoas. Hoje nós vivemos num mundo de segundos, nos quais as pessoas querem ler coisas rápidas, não querem ler os livros, querem ler as resenhas. As pessoas não querem ver os filmes, as pessoas querem ver o trailer. As pessoas querem fazer as coisas muito rápido. Por quê? Porque as pessoas querem fazer muita coisa no dia. E nosso cérebro não está acostumado com isso. Então, a gente acaba perdendo a atenção e esquecendo coisas importantes ou mesmo fragilizando a nossa memória no dia a dia. Quando, na verdade, nós deveríamos estar preocupados em, digamos assim, consolidar memórias que já existem e adquirir novas através de leitura, através de concentração, meditação, conversas com outras pessoas e, é claro, exercitar a parte mais importante, que é a paciência. E hoje também não existe. Então, tudo isso acaba fazendo com que o médico se depare no dia a dia com uma quantidade enorme de pacientes que estão se queixando de perda de memória, a maior parte jovens, e muitos achando que estão com Alzheimer. Agora, o doutor Renato falou uma coisa muito importante. O aumento do número de casos de Alzheimer pode estar relacionado com o aumento da capacidade de diagnóstico. Isso eu concordo plenamente, especialmente em esclerose múltipla. Esclerose múltipla, a ressonância magnética e posteriormente o líquor com banda oligoclonal fizeram para o neurologista na década de 70 o que o foguete, fizeram para o neurologista na década de 90, para o século XXI, o que o foguete fez para a tecnologia. Ou seja, abriu os espaços e hoje a gente consegue fazer diagnóstico de maneira muito simples. Mas também a gente tem que lembrar que essas doenças também estão aumentando por outros motivos. Existem motivos ambientais. A gente tenta evitar de falar disso, até para não causar pânico na população, mas existem motivos ambientais e a gente tem que lembrar que comida ultraprocessada, gorduras saturadas, tabagismo, uso excessivo de álcool, a falta de uma vida relacionada ao bem-estar, ou seja, uma vida consumindo produtos de qualidade, produtos não ultraprocessados, a falta disso pode estar levando também muitas pessoas a produzir um quadro de doença neurodegenerativa. E por último, a gente tem que lembrar que a doença que começou hoje, ela não iniciou hoje. Ela começou 15 ou 20 anos atrás.
Na verdade, você estava fazendo somente marcando o território para que a doença começasse. Então, qualquer alteração que a gente tenha que fazer no paciente tem que ser precoce, para que a gente evite o desenvolvimento da doença em décadas posteriores. E, doutor Rogério, doutor Renato, desculpa, pegando aí um gancho do que disse o doutor Flávio, de já atendimento de uma cirurgia mais rápida, mais antecipada. Se é uma doença, pensando na questão genética, como que, tipo, a gente pode crer que quem tem a doença, quem teve a doença, os filhos vão ter ou não? Tem que ter alguma coisa para desencadear essa doença. E se esse é o caminho, o que dá para fazer para prevenir? Na verdade, a carga genética, ela te acompanha, mas não necessariamente você expressa essa carga genética. Então, assim, você tem uma tendência a ter uma certa doença, mas para que ela chegue ao cabo, você tem que ser desregrado em algumas coisas. Isso acontece muito visível na diabetes, que não tem nada a ver com doença neurodegenerativa, mas lesiona bastante os pacientes neurológicos, que é uma das principais causas de AVC. A diabetes, você tem uma carga genética muito importante, mas se você não ficar obeso, não extrapolar no carboidrato, não estimular o seu pâncreas de maneira inadvertida, a chance que você tem do desenvolvimento da diabetes é praticamente nulo. Então, mesmo você tendo uma carga genética, ela é correlacionada com fatores ambientais. Então, não tem como você culpar simplesmente a sua carga genética. Hoje, realmente, nós somos expostos a uma quantidade de alimento e quantidade de alimento ultraprocessado. Talvez nós comemos muito melhor do que qualquer rei na Idade Média. Então, nós temos uma vida muito mais sedentária do que qualquer outra pessoa na história. O que nós vemos hoje em dia é que nós fomos evoluindo para uma tal situação que mudou drasticamente depois da Revolução Industrial. E as doenças mudaram. Antigamente mal se chegava aos 40 anos, hoje não é difícil você chegar aos 100. Com isso, muda o perfil das doenças. O perfil viral que nos afeta também é diferente, as vacinas. A medicina ela muda na mesma proporção que a história e que os hábitos dos humanos mudam. Então, assim, pensar, como você me perguntou agora, Priscila, você me falou, pensando que é genético, será que não tem como ver um tratamento mais precoce ou até uma cirurgia? A gente tem que ver que os fatores de confusão são muito grandes, tanto que nós temos diretrizes de utilização terapêutica, que é justamente para você não operar aquele cara que tem 6 meses de doença, e que você fez o diagnóstico agora e que talvez nem seja Parkinson. Então, geralmente, você tem as doenças alguns anos, algum certo período de avaliação da doença, para que ele seja eletivo a tal cirurgia. E tem que pensar outra coisa também, mesmo sendo cirurgião, a cirurgia não é o final de tudo, a cirurgia é o último recurso. Antes você modifica o estilo de vida, antes você introduz medicação, e só no final você pensa algo que é mais agressivo, porque qualquer cirurgia é benéfica sim, a quantidade de benefício que você tem, a porcentagem é muito grande, porém existem complicações, então não tem como se falar que uma cirurgia de Parkinson, em 100% das vezes, um DBS ele vai dar certo, ele pode ter sangramento, você pode ter infecção, você pode ter várias coisas. E não são todos os pacientes que possuem a doença que eles são eletivos à cirurgia. Então, deixando bem claro, aquele paciente que ele tem alteração psiquiátrica, esse paciente já foge da cirurgia, porque você estimula uma área em que você pode levar o paciente a risco de suicídio, a ficar em mania. Então, assim, não é simplesmente ter a doença, é ter a doença, ter o tempo certo, ser eletivo.
tá? Então, não é tão simples. Com relação às outras doenças, a gente sempre tenta novos métodos terapêuticos. Então, o mal de Alzheimer. O Alzheimer em si é uma demência que a gente não tem como refrear a demência. A gente meio que turbina o cérebro, mas você não refreia a doença. Hoje em dia se tenta medicações para refrear a doença, para diminuir a formação de proteína beta-amiloide. Você tem alvos para serem atingidos no cérebro para ver se você estimula aquela área e se você consegue fazer com que ela funcione melhor do que ela funciona hoje. Apesar de se convir que a cirurgia em si, qualquer cirurgia, isso falando na parte funcional da neurocirurgia, mas também falando em cirurgia degenerativa de coluna ou de qualquer outra coisa, todas as cirurgias o paciente ele tem que ter a doença, tem que ser eletivo e tem que ser a última terapia dele, ele tem que ter passado por tudo antes. Porque se a gente inverter essa ordem, é algo até muito perigoso. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho voltamos para continuar esse assunto, inclusive falar de um projeto de lei que contempla essa área e está em tramitação aqui na LESP. Já volto. Olá, estamos de volta com a LESP em Pauta. Hoje converso com os doutores Flávio Sequef Salem, neurologista, e Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião. Doutor Flávio, fala um pouco para a gente sobre os desafios que tem essa área, dessas doenças em específico. Inicialmente, o desafio do diagnóstico, né? Eu sou especialista em doença neurodegenerativa. A gente faz neurologia geral no consultório, mas a gente vê 60% dos meus pacientes são idosos. O desafio, inicialmente, quando você trata de doença neurodegenerativa, é saber exatamente o que você está vendo. Então, você tem que saber que aquilo é doença de Alzheimer, ou é uma demência frontotemporal, ou é uma demência por corpos de Levy, ou é uma doença de Parkinson, ou é uma paralisia supranuclear progressiva, que são variantes que, digamos assim, são variantes que orbitam ao redor daquela doença principal. Doença de Parkinson, você tem 3 ou 4 doenças que orbitam ao redor. Doença de Alzheimer, você tem mais umas 3 ou 4 que orbitam ao redor. E você necessita saber o que você está vendo, porque o tratamento é diferente. O diagnóstico é uma delas. E muitas vezes também você tem um grande problema do paciente ou da família aceitar os exames. Solicitar uma ressonância no paciente de 80 anos de idade, às vezes não é tão fácil assim. Solicitar um exame de líquor, de líquido da espinha, para poder fazer avaliação de marcadores de neurodegeneração, como beta-amiloide ou proteína tal, ou fazer banda oligoclonal, também não é tão fácil. Segundo lugar, o desafio do tratamento. Acho que o tratamento não é nenhum desafio, o tratamento é uma impossibilidade. Você tem o tratamento do tipo sintomático, mas não há cura. Você não tem cura para nenhuma dessas doenças. Eu acredito que não haverá cura nos próximos anos. A doença de Parkinson, descoberta ou descrita em 1817 por James Parkinson, nós já estamos há 207 anos. E até agora não temos um tratamento que resolva a doença. Claro que nós temos medicações como a levodopa, por exemplo, que são ótimas para melhorar a condição clínica. E está chegando uma levodopa nova agora no Brasil, próximo ano, uma levodopa subcutânea, bem melhor. A gente vai ter um evento daqui a 2 semanas para falar sobre isso. Mas mesmo assim ainda é complicado. E quando você chega na doença de Alzheimer, pior ainda. Porque você tem anticorpos. Os anticorpos anti-beta-amiloide. Legal. Só que cada anticorpo custa R$300 mil por ano. E aí os anticorpos não são exatamente tão bons, porque eles levam a complicações, porque tem que ser usado em pacientes com fases muito precoces da doença. Você já está numa fase mais avançada, não serve mais. E as medicações que você usa... Ontem, por exemplo,
Um exemplo bem claro de como um desafio, às vezes, se transforma num bicho de sete cabeças e você precisa realmente matar cada cabeça. E aí você precisa orientar o paciente ou o acompanhante. Uma paciente com doença de Alzheimer, eu estava dando uma medicação para ela, a rivastigmina PET cutâneo, que tem no serviço público, tem na rede pública. E aí eu aumentei a rivastigmina para 10 centímetros quadrados, 9,5 miligramas. E a paciente piorou. Só que ela não piorou a memória. Ela melhorou a memória. E ela começou a perceber que ela está doente. A paciente estava chorando, lembrando do marido, lembrando que ele tinha falecido, perguntando por que que ela estava assim. E a filha nervosa do telefone: doutor, por que que isso aumentou a medicação? Ué, eu tenho que aumentar, já tem um mês. Eu preciso aumentar. Ah, mas minha mãe piorou. Eu já vi isso em 2 ou 3 pacientes, realmente já tinha visto. Aí eu quero que abaixe de novo a medicação para ela voltar, porque como ela estava antes, era melhor. Ela estava calma, tranquila. Ou seja, você melhorou a memória do paciente, o paciente piora a parte psiquiátrica. É muita coisa, porque o paciente ele começa a perceber os próprios déficits. Então, é muito problema em doença de Alzheimer. Esclerose múltipla, a mesma coisa, não tem cura. Você tem 20 medicações, sendo que 16 delas, se eu não me engano, estão no serviço público. Você tem medicações que é a única doença neurodegenerativa que você realmente consegue frear. Você realmente consegue parar. É a esclerose múltipla. No entanto, não tem cura. E é uma doença que pode acometer jovens. Crianças não, mas adolescentes de 18 anos de idade começam com a doença e já sabem, se lerem bem, já sabem que em algum momento da vida vão ter problema. Então, são desafios que a gente tem no dia a dia, que a gente precisa encarar, que a literatura e os cientistas estão tentando desvendar, mas que infelizmente ainda não tem resposta. Os pacientes que me perdoem por eu estar sendo tão direto e objetivo. Eu não quero de maneira nenhuma deixar desespero para ninguém, porque essas medicações elas têm tratamento para os seus sintomas. No entanto, não tem cura ainda. A cirurgia que o Dr. Renato colocou é uma grande possibilidade terapêutica. A estimulação magnética transcraniana, que uma amiga minha, a doutora Carolina Souza, está com um projeto tramitando na LESP também, é uma ótima terapia e funciona para alguns pacientes. Mas ainda temos muitos problemas pela frente. Doutor Renato, até essa questão, né, de colocar a expectativa, né, tanto o paciente, às vezes nem tanto o paciente, mas a família, de que a cirurgia vai resolver o problema ou vai trazer a cura, não é real, né? E o senhor disse, a última, praticamente a última alternativa, né? Na verdade, um grande problema da medicina é você ajustar a expectativa do paciente com a expectativa do médico, que, via de regra, são totalmente diferentes. Então, o médico, ele quer tratar a doença, ele quer fazer o diagnóstico e ele tem a noção da doença, geralmente muito prático no que faz, com a técnica de quem é um técnico, e a família vê em você como se fosse uma cura, e que cura não há, né? As medicações cada vez são mais caras, então toda nova medicação geralmente chega a um custo bem, bem ampliado, até por conta da pesquisa médica, tá? E elas são importantes, as novas terapias, mas a cura em si é complicado. O Dr. Flávio já disse, muito bem dito, a parte da esclerose múltipla, que a esclerose múltipla você consegue refrear a doença, mas o custo da medicação nem sempre é compatível. Quando se fala de saúde pública também, a saúde pública ela se dá por meio do tratamento de todos. E quando você coloca uma medicação que chega a custar 60, 70 mil reais aí mensal, né, que são os natalizumab da vida, você acaba diminuindo de sobremaneira aquela população a qual deve ser tratada. Então, as doenças como um todo, elas são do tratamento
compulsório aí pelo Estado, mas elas têm uma relevância importante aí para a saúde privada. Agora até uma pergunta, né, para os dois. Nós temos aqui na LESP um projeto de lei em tramitação, inclusive já foi aprovado na CCJ, que é a primeira comissão aqui da casa que avalia a constitucionalidade e também o texto daquele projeto de lei. Passou-se então para a comissão temática. Nesse caso, comissão de saúde também foi aprovada agora e segue né, no regime aqui interno da casa até possivelmente ir ali a plenário, aprovada pelos parlamentares e enviada para o governador, para sanção ou não. Esse projeto de lei é o 534 de 2020, que institui o programa de orientação, apoio e atendimento aos pacientes, familiares e cuidadores dos portadores da doença de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas no estado de São Paulo. Inclusive, esse projeto de lei, autora desse projeto, a deputada Beth Saão, ela inclusive compartilhou durante a reunião que criou, né, elaborou esse projeto de lei porque ela passou por isso com a mãe dela e ela não sabia o que fazer ali no começo. Então, é necessário, então, a pergunta para os dois médicos, um projeto como esse, iniciativas como essa, para cuidar de todos, do paciente, da família, orientar, dar apoio. Falar um pouquinho primeiro para a gente o Dr. Flávio. Eu acredito que uma iniciativa dessas, mais que bem-vinda, é necessária, porque a gente tem cada vez mais pacientes com doença de Alzheimer no nosso meio. E a gente percebe que o número tem aumentado, inclusive as expectativas da OMS é que o número de pacientes com Alzheimer até 2050 dobre. Ou seja, nós temos milhões de pacientes com Alzheimer no mundo e vamos ter 2 vezes mais que isso. E são pacientes que exigem cuidados que muitas vezes são caros, do ponto de vista de terapia, do ponto de vista de cuidadores. Muitas vezes são caros não somente do ponto de vista terapêutico, mas também são caros do ponto de vista psíquico para os familiares. Então, um projeto desse é absolutamente indispensável. Doutor Renato? São a orientação, parte até jurídica, é interessante, porque além do paciente ter uma demência e ser uma doença, isso orbita a esfera jurídica, de ser incapaz, né? Então, quanto mais facilitação você tiver com relação às curatelas da vida, a movimentação do espólio do paciente, quem vai cuidar, quem vai fazer o quê, uma maior normativa vai ser melhor, porque uma vez que o paciente é diagnosticado com uma doença neurodegenerativa, essa doença não tem cura, o paciente vai piorar. Antigamente se falava que o paciente com Alzheimer duraria em torno de 8, 10 anos e chegaria a óbito. Hoje em dia se passa disso em muito. Então, além do tratamento, ele melhora em muito a sobrevida do paciente. Os cuidados fazem com que o paciente dure mais tempo, com uma qualidade de vida melhor, mas em detrimento da família, porque a família vai ser penalizada durante toda a parte da doença, seja pelo cuidado, seja pelo sofrimento inerente da doença, ou seja pela questão financeira com relação à medicação a ser comprada para ele. Esse projeto de lei, inclusive, ele fala no seu artigo 2 que permite o diagnóstico precoce da doença e também o acesso ágil ao tratamento do paciente com Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. No 3, ele fala sobre facilitar a obtenção de medicamentos considerados excepcionais e indispensáveis gratuitamente, então, a essas pessoas. Doutor Flávio, como funciona hoje a questão da medicação? Existe um leque aí de medicamentos
estão disponíveis? A pessoa que tem maior vulnerabilidade tem acesso? Muito bem. Você tem quatro medicações em uso atualmente para a doença, específicos para a doença. Você tem o donepezil, a rivastigmina, a galantamina e a memantina. No estado só estão disponíveis os três primeiros. Galantamina, donepezil e rivastigmina. E quando você fala da rivastigmina adesivo cutâneo, só tem a formulação de 5 e 10 centímetros quadrados. A de 15 centímetros quadrados não existe na rede pública. A memantina, que é uma medicação que é reconhecida como uma ajuda, um apoio para o paciente com doença de Alzheimer moderado a avançado, não há na rede pública. Essas medicações elas são fáceis de conseguir mediante uma receita de 3 vias associada ao LME. O paciente vai na sua farmácia de dispensação de alto custo, mais próxima da sua casa, e consegue. Muitas vezes a única coisa que o paciente me traz é um documento para eu preencher. Feito esse documento, ele pega a medicação, é relativamente direto. A burocracia é muito pequena. No entanto, a falta dessas medicações que eu falei acaba fazendo com que o paciente tenha um tratamento pela metade, porque eu quero entrar com memantina e às vezes o paciente não tem dinheiro para comprar. Eu quero aumentar a rivastigmina para 15 e o paciente reclama, porque é cara, a medicação tá, eu não sei o preço, mas não é tão barato. Então, a gente precisa que essas medicações inteiras estejam no contexto da rede pública e sejam dispensadas de maneira sem burocracia. Doutor Renato, a medicação que está à disposição da população, né? Então, assim, nós temos um número de medicamentos disponíveis, porém, na rede não são todos disponíveis para a população gratuitamente. Esses que nós temos são suficientes ou há necessidade de ampliação também desse leque? O fato de não ter uma medicação faz com que você tenha um tratamento pela metade. Então, você não pode dar o tratamento que você quer porque falta uma medicação. Uma coisa importante de saber também é o seguinte: apesar de ser fácil a realização do processo para pedir da burocracia para pedir a medicação, elas faltam constantemente nas farmácias de alto custo, né, que eles chamam. Então, assim, não é raro que se falte as medicações. Então, não raro, os pacientes têm o processo e têm que fazer uso do dinheiro próprio, da parte fiduciária própria, para comprar a medicação, porque falta na medicação de alto custo, nas farmácias de dispensação de medicação de alto custo. Tem também uma parte aqui desse projeto de lei que ele fala assim: a Secretaria Estadual de Saúde deverá instituir um banco de dados para o cadastro de todos os pacientes portadores de doenças de Alzheimer e demais doenças neurodegenerativas no estado de São Paulo, de modo a permitir o efetivo controle da doença e também o levantamento estatístico da mesma. Isso também pode ajudar, doutor Flávio, na questão de elaboração de políticas públicas, porque quando se tem ali o desenho, então, de quantos pacientes, quais as necessidades deles, isso pode ajudar que o poder público tenha um atendimento mais assertivo? Sim, a melhora da estatística ajuda a definir qual a doença mais importante, a faixa etária mais importante, qual o nível social mais acometido, qual o nível socioeconômico mais acometido e qual a região do estado onde os pacientes se concentram mais. Isso auxilia na realização, no planejamento de políticas públicas que visam a melhorar a qualidade de vida do paciente. Só a melhora da estatística já diz muita coisa, porque a nossa estatística, infelizmente, ainda é muito defasada. E, doutor Renato, a questão da pesquisa, como que a gente pode falar que São Paulo avança, está aí como uma referência para o Brasil? São Paulo tem as melhores universidades e tem universidades e hospitais que são referência nacional. Você tem a Universidade de São Paulo, que tem várias pesquisas nesse ensejo. Você tem a Universidade de São Paulo,
que é a Unifesp, junto com o Hospital São Paulo, que fazem pesquisas nessa direção, principalmente Parkinson, né? Você tem pesquisas muito importantes saindo daqui. Então, vários pesquisadores importantes saem daqui. O o Hospital das Clínicas é o maior hospital que se tem no Brasil e tem uma verba inimaginável até para pesquisa. Então, assim, é interessantíssimo que seja feita a pesquisa e que seja direcionado os recursos para quem de direito. Inclusive, esse projeto de lei fala também sobre esse envolvimento das universidades, dos acadêmicos pesquisadores para fomentar, então, né, seja ali a descoberta de novos medicamentos ou tratamentos, a incorporação deles pelo Sistema Único de Saúde e também a descoberta, né, realmente do perfil ali das pessoas que são afetadas. Bom, doutor Flávio, vamos falar um pouquinho de prevenção. Existe como prevenir? O senhor já falou de algumas questões de qualidade de vida, mas o que a gente pode fazer efetivamente para evitar? Se dá para evitar, como fazer? Esclerose múltipla não é possível prevenção, apesar de que a gente sabe que existem alguns fatores de risco, como obesidade na infância e baixa vitamina D. Talvez evitar a obesidade infantil, especialmente quando há história de esclerose múltipla na família, e exposição solar, juntamente com reposição de vitamina D, quando a mesma está diminuída, talvez seja uma prevenção interessante. Agora, com relação à doença de Parkinson, não existe uma prevenção conhecida. Apesar de que alguns estudos sugerem que a atividade física do tipo aeróbica e musculação de médio a alto impacto em pacientes sem fator de risco cardiovascular ou com fatores de risco bem controlados possa ser útil. Na doença de Alzheimer, a melhor prevenção talvez seja o controle de fator de risco. A gente sabe que os fatores de risco para Alzheimer são os mesmos para a doença cerebrovascular. Hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, etilismo, colesterol elevado. Então, o controle desses fatores de risco poderia auxiliar na prevenção da doença de Alzheimer. Agora, tirando isso, há pouco que se conhece. Doutor Flávio, doutor Renato, o que a gente precisa de políticas públicas até para trabalhar com a questão da prevenção? Então, a questão, ok, do diagnóstico precoce, mas aquilo que o doutor Flávio disse agora, são várias ações que podem ser tomadas ali durante a vida, durante a infância, para evitar que essa doença, então, tenha aí o aparecimento dela cada vez mais cedo. Na verdade, o que mais se tem visto é que as campanhas de esclarecimento elas podem ser benéficas, porque qualquer imposição do Estado fica complicado com relação a ente familiar. Então, se você fizer campanha de esclarecimento, realmente fizer o programa Saúde da Família, que é o programa que se tem nas UBSs, funcionar e você ter uma melhora dos fatores de risco, eu acho que já melhora de sobremaneira todos esses fatores de risco e diminui o risco dessas doenças aparecerem. Então, basicamente, é campanha de esclarecimento e controle de fator de risco. Agora, é complicado você proibir determinados tipos de alimentos ou desestimular o uso de alimentos, porque aí você já entra numa questão mais de liberdade do que de saúde pública. Bom, nós estamos chegando já no final do nosso programa. Eu vou deixar um tempo para as considerações finais dos nossos entrevistados. Já agradecer, então, doutor Flávio Sequef Salem, que é neurologista. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço a LESP, agradeço a você, agradeço o convite e agradeço a todos os ouvintes e telespectadores. Obrigada. Também agradeço a participação do doutor Renato Andrade Chaves, neurocirurgião. Obrigada, doutor. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigada.
A Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.